Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor César Aparecido Nunes. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. O nosso convidado é graduado em filosofia pela Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena, mestre e doutor em educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Tem um pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal, e livre docência na Unicamp. Atua nas áreas de educação, filosofia e direitos humanos. Publicou 51 artigos em revistas científicas, 33 capítulos em livros e 48 livros. Orientou 45 teses de mestrado e 34 de doutorado e supervisionou 19 pós-doutorados. É o coordenador geral do Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia e Educação, Paideia. Exerce a coordenação da linha de pesquisa Filosofia e História da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Unicamp. É presidente nacional da ABRADES, Associação Brasileira de Educação e Saúde, e recebeu vários prêmios e homenagens, das quais destaco Educador 2012 e 2022, da ABRADES, Comenda Educador Rubem Alves, da Prefeitura de Leme. Atualmente é professor titular da Unicamp. Obrigado, professor César Aparecido Nunes, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. Por favor. Muito obrigado, professor Isaac Reutemann. Muita honra poder participar desse espaço comunicativo que integra a universidade e a União Planetária. E eu desejo muito contribuir para a causa da transformação do mundo e do nosso Brasil a partir daquilo que eu acredito, que é a educação, a cultura, a pessoa humana. Então, para mim, é uma honra estar nesse espaço e poder participar desse movimento ético, estético, político e social de transformação da consciência e da realidade. Veja, nasci no norte do Paraná e a minha história é muito comum. Eu fiz aquela geração que passou do sítio, da roça para a cidade. Então, a minha vida é um período transitivo desse país que nasceu na roça, no sítio, nas relações agrárias, e depois deu uma vertiginosa mudança para a estrutura urbana, que historicamente simbolizada pela modernização produzida por Juscelino Kubitschek, que efetivamente altera a nossa história econômica, cultural e política. Eu nasci no norte do Paraná, no sítio, e as marcas da infância foram tão sólidas em mim que deixaram
identidades que eu carrego até hoje. A relação com o pai e com a mãe, a relação com os irmãos, com a comunidade. Eu vivi ainda num período em que as pessoas faziam mutirões para tirar a colheita do perigo da chuva. Então, todo mundo dava um dia de trabalho para o meu pai, para que a gente pudesse colher o feijão, colher o milho, e depois ele teria que ajudar os outros. Então, essas relações comunitárias de compadrio, como diz lá a sociologia, marcaram a minha existência. E ali não havia imediatamente o interesse pela educação, infelizmente, porque se queria que as crianças ajudassem os pais. Foi uma intervenção, professor Isaac, de uma pessoa que veio passar veneno contra o barbeiro na nossa casa de pau a pique, é, e ela olhou para mim e falou assim: você devia estar na escola, já está na idade. A minha mãe disse: ah, a escola não tem serventia para nós, não, moça, ele é um menino que ajuda nós. E aí o homem disse assim: se a senhora não colocar ele na escola, a senhora vai perder o leite que o governo dá. O governo dava uma lata de leite um pouco e vinha dos Estados Unidos da América, a cor do Mac-Usaid. A minha mãe, na hora, falou: então você tem que estudar. Então, uma intervenção externa fez com que eu fosse para a escola pública e lá eu me encontrei. Muito bom. Professor César, em 2018, publicou o livro intitulado Educação, Humanização e Cidadania. E em 2023, publicou outro livro, Da Educação que Ama ao Amor que Educa. Poderia destacar as principais mensagens desses dois livros? Sim, com muita alegria. É, são duas obras, professor Isaac, que. Oh, meu Deus. Acho que poderia. Tá bom. Sim, sim, professor Isaac, eu agradeço muito essa pergunta. Na vida da gente, a gente, como professor, pesquisador, vai escrevendo trabalhos acadêmicos, trabalhos culturais, e, e é, e é muito bom quando a gente alcança uma determinada fase que a gente pode escrever as coisas do coração, in pectore. Então, eu escrevi essas obras que o senhor bem destacou na minha biografia, para dar uma mensagem exatamente como o programa da União Planetária, para a gente tentar sensibilizar as pessoas, o coração, para depois chegar igualmente à inteligência. Sem a sensibilização do coração, a gente não chega. A inteligência sozinha pode ser até racionalista e fria, e o coração sozinho pode ser cego. Então é preciso sensibilizar os conhecimentos, esclarecer os afetos para mudar o mundo. Então, a primeira obra, Educação e Humanização, eu busquei, professor Isaac, colocar a ideia de que educar e humanizar são sinônimos, são antropologicamente a mesma prática social. Nós nascemos, né, com a condição humana, mas nos humanizamos a partir da família, da cultura, da arte, do conhecimento e do trabalho. Então, o processo educativo social e escolar são processos de humanização, são processos de desenvolvimento das características humanas. Então, eu defini naquela obra, Educação, Humanização e Cidadania, a disposição para compreender a pedagogia humanizadora, uma escola de acolhimento, uma escola de humanização, que não fosse efetivamente somente uma escola de treinamento da memória para fazer provas, para responder perguntas, porque era um modelo que tínhamos de educação mais tradicional, e nem fosse um modelo de escola somente preparada para o mercado de trabalho. Que a gente tivesse uma escola humanizadora e acolhedora. Aí a segunda obra, já recente,
eu tentei estabelecer uma articulação entre a família, nas suas diferentes formações, evidentemente, culturalmente aberta, e a escola. E eu defendi a tese, professor Isaac, quando a família é a primeira experiência de acolhimento, de autoestima, de humanização. Eu chamei amor que educa. E a escola, quando a escola é o acolhimento da diversidade, educação que ama. Então, eu fiz esse trabalho, a articulação entre o amor que educa, a família, e a educação que ama, a escola. Quando os dois se integram, nós temos o desenvolvimento afetivo, emocional, cultural, subjetivo, intelectual, aprendizagem, laboral, para que essa nova pessoa se insira na sociedade. Então, são duas obras muito bem pescadas pelo professor Isaac Reutemann na minha biografia, que dão chaves para entender como é que a vida me escolheu para ser educador. Foi a vida que me escolheu. Eu fui professor escolhido pelas condições da nossa existência. Maravilha, maravilha, professor César. O professor César conviveu com o grande educador Paulo Freire. Poderia destacar alguns episódios dessa convivência? Professor Isaac, eu fico muito feliz porque o senhor, na sua vasta experiência, ao acompanhar a minha biografia, pegou exatamente as coisas que me fizeram ser o que sou. A infância, depois a leitura, a cultura, a docência, e agora o encontro com o educador Paulo Freire. Paulo Freire voltou ao Brasil nos anos 80 e o aeroporto internacional era Viracopos, ele desceu aqui. E eu, como estudante, fui buscá-lo, né, todo cheio de ideias de transformar o mundo. E ele veio para a Unicamp, a universidade que eu estudava e era aluno. Então, tão logo eu vi esse homem maravilhoso, que ao chegar, professor Isaac, ao invés de fazer um discurso para nós estudantes lá no aeroporto, falando sobre coisas do mundo, ele disse uma frase muito simples: Eu estou aqui para reaprender o Brasil. Aquilo me tocou profundamente, porque outras pessoas que tinham chegado depois da anistia, tinham falado: vocês estão atrasados, o mundo andou, o Brasil precisa se atualizar. Ele inverteu. Ele disse: eu estou aqui para reaprender o Brasil. A partir dessa atitude, que é, na verdade, uma atitude que explica uma personalidade, uma vida, eu acompanhei como aluno na Unicamp. E aí tive uma experiência de buscá-lo em São Paulo, porque ele não sabia dirigir, então o diretor da faculdade, que era meu orientador, me deu a incumbência de pegar o carro oficial, buscá-lo e trazê-lo para dar aula. Então, professor Isaac, eu fiz um mestrado na Anhanguera, conversando com o Paulo Freire, antes de ser exatamente laureado pela Unicamp, de conversas uma vez por semana com ele. Eu encontrei, professor Isaac, uma das personalidades mais democráticas que eu vi. Eu nunca vi questionar com raiva, com ódio, com dor. Eu nunca vi ele questionar alguém, ele respeitava todas as opiniões. Eu sempre o vi de maneira profundamente amorosa. Agora, tem uma coisa que eu destaco. Um dia, professor Isaac, eu escutei uma fala dele na aula e eu fui agradecer. Ele disse: professor Paulo Freire, o senhor fala coisas tão lindas, eu gostaria tanto de ouvi-lo muito. Ele me deu um abraço, o senhor sabe que ele era um homem de abraços, e no abraço ele me disse assim: Cezinha, me chamava de Cezinha, a gente só admira nos outros o que o nosso coração já está cheio. O que você admira em mim já está na sua alma. É uma reminiscência, como dizia Platão. É só uma reminiscência, é um encontro. Um homem de abraços e um homem de estímulos. Algumas vezes eu o levava, e a outra passagem que eu gosto é que eu fui buscá-lo na biblioteca e eu queria voltar logo para poder participar de uma festa. Ele disse: menino, fique calmo, não precisa correr tanto. E depois ele olhou para mim e falou assim: estás vendo esses livros que estão atrás de mim? Eu falei: estou vendo, professor, eu enxergo bem.
Estás vendo as teses de doutorado? Eu falei, tô. As de mestrado? Também tô. De noite, Cezinha, quando a traça vem pelo cheiro do papel, em cima de algumas delas a traça passa por cima, porque nem ela quer comer, porque foram feitas para alpinismo acadêmico, para subir na vida sem nada a ver com a vida real. Você, menino, quando for escrever alguma coisa, procure um problema que lhe incomode, transforme num problema teórico, eleve a teoria, banhe de teoria e depois devolva com algo prático para mudar as coisas, porque a ciência só se justifica quando for para transformar o mundo, para compreender o sofrimento socialmente produzido, para que ele seja ética, política e epistemologicamente transformado. Foram duas passagens, professor, que eu acho que mudaram a minha existência, né? Fazer do conhecimento algo para superar o sofrimento humano, fazer da ciência e da educação algo que humanize, que acolha e que transforme a sociedade. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! A gente poderia dizer que o cara professor fez o mestrado em 4 rodas, né? É É, verdade. e a instituição foi a Via Anhanguera, né? Que liga Exatamente. São Paulo a Campinas. Que bela experiência, eu acho que é um privilégio, foi um privilégio essa convivência com essa pessoa singular, né? Essa pessoa que amava os outros, amava mais que a si mesmo, né? E Sim, sim. que deixou muitas marcas na educação brasileira. Muito bom. Professor César, o nosso movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura estimular os jovens a construir caminhos para a gente ter um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse finalzinho da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Claro, professor Isaac, muito. Em primeiro lugar, eu quero ratificar minha admiração por esse trabalho formativo, por esse trabalho cultural. Nós não mudamos, como já disse, a consciência das pessoas por imposição. Mudamos por convencimento, pela clássica democracia, do debate das ideias, do debate das reflexões, das proposições, do respeito às diferenças. E a minha realidade, a realidade do outro, tem que somar numa concepção de democracia e de diversidade. Então, quero dizer a você, jovem, a você, pessoa já amadurecida igualmente, que nós não temos como transformar a vida e o mundo se não for por duas coordenadas: a educação, que é a formação ética, afetiva, cultural, reflexiva, e a ação política, que é a política com P maiúsculo, a política para buscar o bem comum, para buscar o respeito àquilo que é de todos, a prática republicana, democrática, participativa. Então, educação e ação política, para que a gente desenvolva no mundo, primeiro, o conhecimento das causas das coisas. As coisas não são assim por um determinismo, as coisas são assim por causas históricas. Nós nascemos e vivemos num dos países mais belos, naturalmente, do mundo, mais ricos, naturalmente. Mas a marca da nossa cultura é também a marca de um Estado, muitas vezes onipotente, que é o Estado colonial português, de um império. Nós não temos império nas Américas, só o Brasil viveu tardiamente a experiência imperial, monárquica.
tivemos a escravidão, a escravização dos negros, tivemos, né, a dominação das comunidades indígenas do país. Então, nós temos marcas históricas que não precisa julgar ninguém, nem culpar ninguém, precisam ser superadas pelo respeito à diversidade, pelo respeito e pelo bom debate das ideias, como União Planetária, junto com agora aí a TV Supreme, busca sensibilizar e colocar no mundo. Nós estamos hoje num momento onde há pessoas que têm dinheiro para ir para o espaço e tem gente que não tem dinheiro para ter acesso à água potável, as diferenças econômicas. Nós precisamos cuidar do planeta, os 300 anos de apropriação dos recursos naturais, seja na sociedade capitalista, seja no que sobrou do socialismo real, apropriaram-se de tal maneira que comprometeram recursos hídricos, aeróbicos, e a gente precisa de um novo padrão de relação com a natureza. Nós precisamos compreender as transformações culturais, sociais, das formas de organizar as famílias a respeito. E a última, temos que ter critérios éticos para o impacto das tecnologias digitais na nossa vida, sem o qual a gente pode ser dominado por todas as formas produzidas pela humanidade. Então, eu queria convidar você, jovem, convidar você que tem vontade de mudar o mundo, a integrar-se a esse movimento e fazer com que esse movimento, o Brasil 2022-2030, faça uma intervenção fundamental para que as outras décadas sejam muito mais fáceis de serem transformadas. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao professor Isaac Reutemann, que tem uma vida toda dedicada à cultura e à educação, e espero que você, jovem, faça a sua parte. Nós estamos tentando fazer a nossa. Todos nós assinamos embaixo. Muito obrigado, professor César Aparecido Nunes, por essa formidável, interessante e importante conversa que tivemos. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!